Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025, terça-feira. Vamos falar sobre deportação, pessoal. Pois é, o presidente Donald Trump, ainda o presidenciável na campanha, né? A corrida lá à Casa Branca nos Estados Unidos, prometeu que iria promover a maior deportação em massa de imigrantes ilegais já ocorrida na história dos Estados Unidos. E, ao assumir agora, o governo está aí cumprindo com o que está falando, né, pessoal? A questão não é se ele tem direito ou não, pessoal. Inclusive, o Brasil, vamos estar lendo aqui na reportagem, tem tratados de deportação com os Estados Unidos. Não é se tem direito ou não, se está sendo ilegal ou não. Ele tem todo o direito. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são os países livres, democráticos, né? Nós somos países, né, que temos as nossas soberanias, né, são países soberanos, né, pessoal? Então, os Estados Unidos também é um país soberano, tem um direito, os seus direitos assegurados, e a deportação é uma delas. O problema que está ocorrendo nesse momento é como estão se desenrolando as deportações, né, pessoal? Então, vamos aqui direto ao site do G1, pessoal, aqui no site da blog, né, da Camila Bonfim, que é uma das apresentadoras lá da Globo News, né, pessoal? Deportação. Ao tentar manter algemas, Estados Unidos violaram tratados, Constituição e até a súmula do STF, diz aí o ministro Ricardo Lewandowski, pessoal. Regras nacionais passaram a valer assim que a aeronave pousou no território brasileiro. Itamaraty citou o uso indiscriminado de algemas e correntes e pediu explicações aos Estados Unidos, pessoal. Autoridades americanas podem ter desrespeitado pelo menos 4 frentes diferentes da legislação brasileira, ao tentar manter já em solo brasileiro as algemas e correntes aplicadas nos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos na última sexta-feira, dia 24. Além de atentar contra direitos humanos garantidos a brasileiros em solo nacional, as autoridades podem ter desrespeitado a própria Constituição brasileira. E não pode, né, pessoal? A lista foi informada aí, a blog aqui da Camila, né, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Cidadãos brasileiros, contra os quais nada pesavam criminalmente, ao pisar em solo brasileiro, estavam sob a proteção de tratados internacionais, da Constituição brasileira, da súmula 11 do STF, que regula o uso de algemas, e da portaria do Ministério da Justiça sobre o uso progressivo da força, que também tem um artigo aí falando sobre algemas, disse o ministro, a Camila Bonfim, né, pessoal? O governo brasileiro informou neste final de semana que vai pedir esclarecimentos oficiais aos Estados Unidos. No fim de semana, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também protagonizou embate público com Donald Trump sobre o tema. E está havendo problemas em várias partes do mundo, né, pessoal, com essa questão aí da deportação. Não é a deportação, é como a situação está acontecendo, né, pessoal? Agora nós vamos falar, pessoal, sobre uma situação que o governo americano tem a ver também com a questão da deportação, né? A suspensão do governo americano de ajuda humanitária a uma agência da ONU que auxilia imigrantes aqui em Manaus, pessoal. A entidade afirma que a medida segue a ordem do presidente Trump, que determinou na última segunda-feira, dia 20, a paralisação imediata dos fundos de assistência humanitária. É isso aí, o pessoal está aqui no site do G1, né? Vamos estar lendo aqui a respeito desse assunto, essa suspensão aí do governo Trump, que suspendeu por 90 dias os repasses dos fundos americanos à agência da Organização das Nações Unidas, que ajuda migrantes em Manaus. Como resultado, os serviços para a imigração de venezuelanos no Amazonas em outros 4 estados da região norte foram paralisados pela entidade. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, assumiu serviços, já que, atualmente, o trabalho com migrantes e refugiados é realizado também por técnicos do órgão, não sendo mais exclusivo do órgão internacional de migrações, a OIM. Segundo a entidade, a medida segue ordens do presidente americano, que na última segunda-feira, dia 20, determinou a paralisação imediata da utilização de fundos de assistência humanitária, em especial do Bureau de Popularização de Refugiados de Migração e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, além de usar novos apoios, conforme um memorando interno enviado a oficiais e embaixadas dos Estados Unidos no exterior. Durante o período de suspensão, o Departamento dos Estados Americanos deve revisar todos os programas em andamento para garantir que a ajuda esteja alinhada com os objetivos de política externa do governo Trump. Segundo informações obtidas pelo site do G1, pessoal, a partir de ontem, dia 27, os profissionais que atuavam no escritório localizado no pronto atendimento ao cidadão da Compensa
na zona oeste de Manaus, foram suspensos. No local, centenas de pessoas procuram diariamente serviços de acolhimento. De acordo com a OIM, a paralisação de 90 dias pode deixar milhares de imigrantes sem acesso à regularização migratória para a residência temporária no Brasil, impedindo também o acesso a serviços de saúde e alimentação. A entidade, inclusive, é parceira do governo brasileiro na Operação Acolhida e, desde 2018, ajuda na regularização de imigração e fornecimento de assistência humanitária a migrantes venezuelanos que entram no país pelo estado de Roraima. No entanto, em resposta, a Sejusc informou que, em 2024, a Operação Acolhida foi transferida do Executivo para o Executivo Estadual, tornando o Amazonas o primeiro estado a assumir as responsabilidades relacionadas a migrantes e refugiados no Brasil. Como cortes de verba, diversos serviços serão afetados, como regularização migratória e assistência humanitária, proteção à saúde, interiorização e movimentos humanitários, combate ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes e apoio técnico e assessoria temática migratória e desenvolvimento de políticas e planos de integração. Atualmente, 60% dos recursos da OIM no Brasil são provenientes dos Estados Unidos. A suspensão parcial das atividades da OIM no Brasil representa um desafio significativo para o gerenciamento da crise humanitária, envolvendo migrantes e refugiados. Nossa infraestrutura e operações ficam muito comprometidas com a redução de capacidade e recursos em centros de acolhimento e atendimento. Teremos impacto direto na manutenção, no custeio e no funcionamento das estruturas físicas e recursos humanos da OIM no Brasil, destacou a agência. Por meio de nota, a OIM, sediada em Manaus, informou que buscará seguir trabalhando em estreito diálogo e colaboração com o governo federal e governos locais, dentro das suas capacidades. Manteremos todos os esforços possíveis para seguir nossa missão de proteger as pessoas em movimento e promover migração humanizada, ordenada e digna, que beneficie tanto migrantes quanto a sociedade de acolhida, disse a entidade. Em nota, a Sejusc informou que já iniciou um plano de atendimento para suprir demanda e continuará oferecendo serviços de pré-documentação de residência de segunda a sexta-feira, no posto de interiorização e triagem de Manaus, localizado no PAC Compensa, na zona oeste da capital do Amazonas, né, pessoal? Quanto às demais atividades da OIM, parceira na assistência a migrantes e refugiados, a Sejusc destacou que o governo do Amazonas manterá a parceria, cedendo espaço para a continuidade do trabalho da organização. Na tarde de segunda-feira, ontem, pessoal, dia 27, o governo federal se reuniu com representantes da OIM, já vamos falar sobre isso, né, pessoal, para discutir o impacto da suspensão das atividades da entidade. Na Operação Acolhida, após a decisão dos Estados Unidos de suspender por 90 dias o repasse de recursos para a missão. Também participaram da reunião representantes da Casa Civil, dos Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento Social, da Saúde, da Defesa, da Justiça e da Polícia Federal. O governo está adotando medidas emergenciais, como a realocação de servidores das áreas de saúde, assistência social, Polícia Federal e Defesa, para garantir a continuidade das atividades essenciais. O governo reafirmou seu compromisso com o acolhimento humanitário de imigrantes e reconheceu a importância do trabalho da OIM e de outras instituições especializadas para alcançar esse objetivo. Deportação, pessoal. Muito bem. Na última sexta-feira, pousou no aeroporto de Manaus, por volta das 18 horas, horário de Brasília, né, o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos para o Brasil, desde a posse de Donald Trump. A previsão inicial era que os 88 deportados chegassem a Confins, em Minas Gerais, na noite da sexta-feira, mas a aeronave fez uma escala em Manaus. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos Estados Unidos para repatriação, mas elas são retiradas ao pousar no Brasil, pois os deportados não são prisioneiros. No voo com escala em Manaus, houve um desentendimento entre a tripulação devido ao calor e os deportados abriram uma porta de emergência e desembarcaram por uma ponte inflável, ainda algemados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou a retirada das correntes e solicitou que os deportados fossem levados a Belo Horizonte em um voo da FAB. O Itamaraty diz que cobrará dos Estados Unidos por tratamento degradante, não só o tratamento, como o próprio avião estava em situação deplorável também, tá, pessoal? Um risco muito grande para todo mundo que estava ali, né? Muito bem.
Esse foi o primeiro voo com deportados vindos para o Brasil no novo governo, no governo de Donald Trump, mas é o segundo em 2025. Esses voos fazem parte de um acordo bilateral, como já falamos, pessoal? Há um acordo bilateral do Brasil com os Estados Unidos em 2018 e continua em vigor até o dia de hoje, pessoal? O objetivo, segundo Itamaraty, é abreviar o tempo de permanência de brasileiros presos por imigração irregular no centro de detenção americano, trazer o mais rápido possível os brasileiros, caso eles sejam presos lá nos Estados Unidos por estarem irregular, trazer o mais rápido possível para o Brasil, Inicialmente, a expectativa era de que o governo norte-americano enviasse o outro avião para levar o grupo do Amazonas para Minas Gerais. Mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu um voo da FAB para o transporte. Ele orientou a Polícia Federal a recepcionar os brasileiros que chegaram ao país algemados e determinou a retirada imediata das algemas, fora o avião que estava fora de qualquer contexto razoável, pessoal? Foi realmente uma situação apavorante. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, estava no terminal em Confins para receber os brasileiros. As denúncias de pessoas que chegaram são muito graves, de violação. A grande questão desse fato é que países eles têm suas políticas imigratórias, mas suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. Essa é a grande questão do momento, pessoal. Não é questão de política migratória, é questão de direitos humanos, pessoal? Neste ano, é o segundo voo com deportados a desembarcar em Confins. O primeiro pousou em 10 de janeiro com 100 pessoas a bordo, ainda durante a gestão do democrata Joe Biden. Em nota divulgada no domingo, dia 26, o Ministério das Relações Exteriores declarou que reuniu informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados dos pés e nas mãos em voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Essa é a questão, pessoal? Por que só reclamar agora? Porque essa situação só aconteceu agora. Um outro voo de repatriação, agora, ainda em 2025, ainda no governo do Joe Biden, não aconteceu essa situação aí absurda que assistimos aí na sexta-feira, Itamaraty afirmou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos do acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano aos repatriados. Essa aí é a questão, pessoal? Vamos falar agora que o governo Lula ele convocou uma reunião de emergência após os Estados Unidos suspender verba para o braço da ONU que apoia migrantes refugiados aqui no Brasil. Mas antes, pessoal, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Agorinha mesmo, vai lá, toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixa o seu precioso like, assim você vai estar ajudando a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai recomendar para quem não é inscrito aqui no canal, pessoal. Deixe também seu comentário, é extremamente importante para nós. O seu comentário, deixa aí no vídeo seu comentário que você pensa a respeito do que está acontecendo, da deportação em massa lá nos Estados Unidos. Fique à vontade, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos continuar falando aí rapidinho. Para encerrarmos o vídeo, o governo Lula convocou uma reunião de emergência após os Estados Unidos suspender verba para o braço da ONU que apoia migrantes refugiados no Brasil. Trump suspendeu verbas por 90 dias, segundo informações obtidas pelo blog da Daniela Lima, pessoal. A OIM do Brasil deixará de receber cerca de 5 milhões aí nesse período, 5 milhões de reais, Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. O governo Lula convocou a reunião de emergência na Casa Civil para a tarde da segunda-feira. Foi ontem essa reunião, para mitigar os efeitos da suspensão do repasse de fundos dos Estados Unidos para a agência da Organização das Nações Unidas que apoia migrantes e refugiados no Brasil. Trump suspendeu a verba por 90 dias para a Organização Internacional para Migrantes, a OIM, que atua globalmente. No Brasil, a entidade é parceira na Operação Acolhida, que desde 2018 ajuda na regularização de imigrantes e fornecimento de assistência humanitária a migrantes venezuelanos que entram no país pelo estado de Roraima. Sem a verba da ONU, o governo pretende transferir atribuições para pastas que já atuam na Operação Acolhida, como o Ministério da Justiça, da Defesa, da Saúde e Desenvolvimento Social. Segundo informações obtidas pelo blog da Daniela Lima, pessoal, no Brasil deixará de receber cerca de 5 milhões de dólares. Eu falei reais, pessoal, mas 5 milhões de dólares. A informação foi formalmente repassada pela OIM ao governo brasileiro no último dia 26, no domingo, às 19 horas e 36 minutos. Com o corte de verba, como já falamos, pessoal, vai
afetar a regularização migratória, a proteção à saúde, interiorização de movimentos humanitários, combate ao tráfico de pessoas, apoio técnico, assessoria temática migratória, né, pessoal? Isso pode ser afetado. Atualmente, 60% de recursos da OIM no Brasil são provenientes dos Estados Unidos, como já tivemos falando, né, pessoal? A suspensão parcial das atividades da OIM vai representar um desafio significativo para o gerenciamento da crise humanitária envolvendo migrantes e refugiados. Nossa infraestrutura e operações ficam muito comprometidas com a redução da capacidade de recursos, né, pessoal? E após aí a reunião de emergência, né, vamos ver o que foi que aconteceu, né, pessoal? Aqui a internet está um tiquinho lenta, mas a gente vai estar aí, né, falando para vocês o que aconteceu. A Daniela Lima trouxe aqui para a gente as informações aqui no site de G1, no blog dela. Após a reunião de emergência, o Brasil decide bancar a operação acolhida enquanto busca outro parceiro para financiar o braço da ONU. O governo Lula chamou reunião de crise após Trump suscitar a verba para a organização da ONU que presta serviço a venezuelanos na fronteira. Né? O Brasil vai assumir aí momentaneamente os gastos com o braço, né, da ONU, essa organização aí, né, da ONU. Em reunião com integrantes de 5 ministérios, ontem, dia 27, o governo Lula decidiu sustentar, em caráter emergencial, as ações da Operação Acolhida nas regiões de fronteira com Venezuela, ao menos pelos próximos 15 dias, enquanto busca um novo parceiro para financiar a organização, que auxiliava no atendimento de imigrantes na região norte do país. A decisão foi tomada após a OIM, a Organização Internacional de Migração, braço da ONU, para atendimento de migrantes e refugiados, informar no domingo à noite que o presidente americano Donald Trump havia determinado o bloqueio de verbas que abastecem o organismo internacional, inviabilizando a continuidade do serviço de operação acolhida, né, pessoal? Uma nova reunião foi chamada para amanhã, hoje, né, uma nova reunião foi feita hoje para detalhar o número de médicos, enfermeiros e assistentes sociais, por exemplo, que vão estar sendo deslocados. Né? Uma das medidas do estudo é o acionamento da Força Nacional do SUS para dar conta da demanda na região. A OIM era financiada em sua parcela majoritária pelos Estados Unidos, 60%, como já informamos aqui, né, pessoal? E a organização também se comprometeu a atuar junto com o Ministério das Relações Exteriores para buscar um novo financiador para as operações nas regiões. O impacto estimado do bloqueio, com validade inicial de 90 dias, 5 milhões de dólares, né, pessoal? A Polícia Federal e o Ministério da Defesa também vão ampliar o contingente na região para manter os trabalhos de caráter emergencial. Pois esse foi o conteúdo de hoje, né, pessoal? Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo, desse vídeo. Quero desejar a vocês uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei qual momento você vai estar assistindo esse dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo nosso conteúdo. E não se esqueçam, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.